Natal se aproxima. Nas ruas é grande a corrida para garantir os presentes. E o comércio está otimista? A tradição de Natal de Ibirama reuniu centenas de pessoas para acompanhar o desfile de lanternas e alegorias. Uma escola estadual na região sul de Florianópolis está com o teto por um fio. O gesso de pelo menos 10 salas cedeu. Depois do acidente, são quase 400 crianças dividindo 3 salas de aula. Enquanto isso, os pais continuam esperando respostas. Incêndio destrói casa no centro de Florianópolis. Moradores precisam de ajuda. Santa Catarina registrou 533 homicídios em 2022. Apesar de chamar a atenção, esse é o menor número nos últimos 5 anos. Essas informações e muito mais a partir de agora. Eu sou Graziane Biali e esse é o SC Acontece ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Olha, ontem por volta das 8h15 da noite, um incêndio destruiu uma casa bem no centro da capital, próximo a um shopping. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas não sobrou nada da casa. As labaredas gigantes chamavam a atenção. Os bombeiros utilizaram mais de 8.000 litros de água para conter o fogo. Da casa não sobrou nada. Os 2 rapazes que moravam no local, por sorte, não estavam por lá. Agora, eles estão abrigados em um hotel fornecido pela assistência social da Prefeitura de Florianópolis. Hoje pela manhã, conversamos com Adrian, um dos moradores. Tive mais um amigo e quando a gente voltou, a gente descobriu isso. Tava com muita polícia, bombeiro, tudo. E a gente descobriu, infelizmente, essa situação que aconteceu. No momento não foi dito nada oficialmente qual foi o caso, porque aconteceu isso. Mas a gente especula que pode ter sido a fiação. Durante o incêndio, pelo menos 8 bombeiros militares trabalharam na ocorrência, com 3 caminhões. No local também viviam 4 cachorros e um gato. Mas somente 2 cãezinhos conseguiram ser resgatados. Essa imagem mostra o momento em que um bombeiro resgata um animalzinho. Moradores da rua acompanhavam os trabalhos aflitos. Afinal, na região, outras casas poderiam ser afetadas. 2 edificações que ficavam ao lado foram preservadas, porém tiveram pequenas avarias. Eles vão precisar de reforço mesmo, eles não vão dar conta? Já está pegando fogo na outra casa. Está pegando fogo ali no câncer, ó. Depois de quase 2 horas de muito trabalho do Corpo de Bombeiros, as chamas foram apagadas. Os moradores perderam tudo e agora precisam de ajuda. Quem quiser ajudar alguma coisa pode fazer doações financeiramente também, ou com roupa, que a gente não está com nada, tênis, alguma coisa. E também para doação, nosso Pix é 145 525 679 00. E também a minha ideia é da gente tentar pegar todas as doações e a gente juntar para talvez estar em andamento numa construção. Olha, quem puder ajudar, né? O Adrian, que conversou conosco hoje pela manhã, e também o tio dele. Olha, qualquer ajuda é bem-vinda. Mudando de assunto, um apagão no centro da capital adiou o julgamento da cassação do vereador acusado de assédio por uma colega em Florianópolis. Quem vai trazer os detalhes de tudo isso é a Júlia Matos, nossa repórter, que já está ao vivo aqui para nos contar. Júlia, boa tarde para você. Já tem uma data para que esse julgamento aconteça? Já temos uma data, Grazi. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Então, ontem, segunda-feira, era para a Câmara Municipal de Florianópolis ter feito a leitura, então, da denúncia realizada pela vereadora Carla Aires, do PT, contra o vereador Marquinhos, do PSC, mas com essa falta de energia, com esse apagão que teve em Florianópolis, a sessão teve que ser adiada pela Câmara, né? Agora, hoje, os vereadores vão voltar a se reunir, então, para fazer a votação desse processo, para fazer a votação a favor ou não desse processo, né? Lembrando, Grazi, que a denúncia ela é de infração ética disciplinar e pede a cassação do vereador Marquinhos. Então, para esclarecer, serão 2 votações. A primeira a favor ou não da abertura desse processo e a segunda para saber se os vereadores concordam ou não com a cassação do vereador. Lembrando, então, que essa
votação tem que ser, obviamente, com maioria, né? Então 12, ao menos 12 dos 23 vereadores têm que votar a favor. Esse caso, Grazi, ele sai também da Câmara dos Vereadores, já que a vereadora Carla Aires também abriu um boletim de ocorrência, né, contra o vereador na Polícia Civil por violência contra a mulher e importunação sexual. A gente, obviamente, vai seguir acompanhando esse caso e os desdobramentos. Vamos saber o que vai acontecer. A gente vai esperar, então, hoje a reunião desses vereadores para saber se vai ter, pelo menos, a abertura ou não desse processo. Eu volto com você no estúdio. É verdade, Júlia. Muito obrigada. A gente vai continuar acompanhando para trazer, claro, para vocês todos os detalhes. E olha, uma mulher, mãe de 4 filhos, foi brutalmente assassinada em Joinville, no norte do estado. O assassino, ex-companheiro dela, foi morto por reagir à prisão. A mulher já tinha feito uma série de boletins de ocorrência contra ele, mas nada adiantou. William Tenório traz as informações. Mais um crime de feminicídio foi registrado em Santa Catarina. Dessa vez, o crime aconteceu em Joinville. Rosinéia Catarina Lache, de 30 anos, foi esfaqueada pelo marido, que acabou morto pela polícia na tarde de domingo no distrito de Pirabeiraba. Segundo o delegado Dirceu Silveira Júnior, da Delegacia de Homicídios, Rosinéia já havia feito denúncias contra o marido desde 2011. Inclusive, na manhã do crime, a vítima havia feito uma nova denúncia contra o companheiro por ameaça. Ainda segundo a Polícia Civil, a briga entre o casal ocorreu na noite de sexta-feira e a vítima, com os filhos, foram para a casa de familiares. O marido, identificado como Antônio Batista Fagundes de Oliveira, de 30 anos, chegou ao local e esfaqueou Rosinéia após uma nova discussão. Um dos filhos do casal, que estava no colo da mãe no momento do crime, também foi atingido, mas sem gravidade. Os bombeiros foram ao local, mas Rosinéia não resistiu e morreu. A polícia militar foi acionada e Antônio chegou a tentar esfaquear também um dos policiais, que revidou com um disparo de arma de fogo, causando então a morte do homem. De acordo com o delegado Dirceu, um inquérito policial foi instaurado com a qualificadora de feminicídio. O casal deixa 4 filhos, um de 1 ano, um de 3, um de 6 e um de 14 anos. Lamentável, não é mesmo? E olha, Santa Catarina registrou 533 homicídios em 2022. Ainda é um número bastante alto se considerarmos que cada uma dessas pessoas tem uma história, né? Tinha uma história, uma família. Mas o ponto positivo dessa notícia é que esse é o menor número em 5 anos. Felizmente, a gente perde cada vez menos gente por morte violenta em Santa Catarina. E quem vai conversar com a gente sobre isso é a delegada Michele Corrêa, que está ao vivo conosco para nos contar. Boa tarde, delegada. Quais são as medidas que estão sendo tomadas no estado? É a ajuda da tecnologia? Enfim, como o estado vem lutando contra essas mortes violentas para que a gente consiga baixar esses dados? Boa tarde a todos. Então, é uma notícia que é interessante se dar, né, da redução. Nós estamos trabalhando aí há muitos anos para que a gente conseguisse obter esse resultado e nós temos metas ainda mais para os próximos anos para reduzir ainda mais esses números. O que se deu a isso, né? O trabalho de inteligência, intensificação em tecnologia, a integração com outras forças de segurança, tudo isso proporcionou, então, esses resultados positivos que nós estamos vendo hoje. Que inclusive nos coloca, né, numa situação muito confortável em relação aos demais estados do país, quando nós somos o estado com menor índice. É isso mesmo? O que explica a gente conseguir chegar? Claro que ainda 533 mortes é um número expressivo, mas menor do que muitos outros estados. Então, essa intensificação na investigação de tráfico de droga e crime organizado, né, que isso realmente leva a uma considerável redução, um impacto sistêmico em crimes de roubo e crimes de homicídio. Então, a Polícia Civil ela está investindo fortemente nesses delitos, tanto pela DEIC, pela Divisão de Investigação Criminal, quanto pelas delegacias especializadas, tanto da capital quanto Joinville, e no restante do estado pelas DICs. Então, esse fomento dessas investigações com o emprego de tecnologia, capacitação dos policiais e essa integração com outras forças que nós também não podemos deixar de considerar. É verdade, você tocou num ponto bem importante, delegada, porque a gente sabe que Santa Catarina, diferentemente dos demais estados, tem a integração das forças, né? Nós temos um conselho de segurança, nós não temos apenas a Polícia Militar ou a Polícia Civil com seus comandos. Então, isso unifica e fortalece também o combate à criminalidade? Com certeza, né? A integração hoje, né? O crime está organizado, as forças de segurança também, elas demandam dessa organização, dessa integração, da troca de informações, principalmente,
e de uma atuação conjunta muitas vezes. Nós temos visto tanto parcerias até com a Guarda Municipal dos municípios, que também não deixa de ser uma força, que está aí também participando de algumas operações, nos ajudam ao combate a essa criminalidade. E cabe ressaltar que a Polícia Civil de Santa Catarina, ela tem ainda metas mais desafiadoras, que é elucidar até 70% dos casos de todos os procedimentos que envolvam morte violenta no estado. E também eu acredito que uma das metas de vocês seja reduzir ainda mais esses índices, né? Para 2023, como é que estarão as frentes de trabalho? Quais as metas? Porque a gente sabe que 2022 ainda não acabou, né? Ainda podemos ter registros até o fim do ano, mas claro que a ideia é que esse trabalho perdure pelos próximos anos. 2023 a gente já tem alguma força de trabalho aí objetivada? Sim, nós já mapeamos os municípios que têm maiores índices e daí nesses estão sendo trabalhadas metas e há um investimento também tecnológico e também de efetivo para que esses números reduzam e a apuração, né, desses delitos seja acima de 70% e em alguns acima de 60% dentro de um contexto estadual. Muito bem. Obrigada, delegada Michele, que está sempre à disposição da imprensa, sempre trazendo os esclarecimentos para a gente. Bom trabalho para vocês e uma boa tarde. Obrigada, uma boa tarde a todos vocês. Muito bem, boa notícia, né? A gente espera, claro, que melhore. Agora a gente vai contar a história de uma escola no Ribeirão da Ilha, região sul de Florianópolis, que por pouco não ficou sem teto. Pelo menos 10 salas de aula estão interditadas e os pais estão preocupados, lógico, com a segurança dos filhos e a qualidade do ensino. São apenas 3 salas de aula para quase 400 alunos. Para dar conta de todas as turmas, o período de aprendizagem foi reduzido. Sem acesso aos refeitórios, os estudantes precisam lanchar nos corredores e parte da escola continua. A estrutura está comprometida. A situação não é de hoje, mas foi agravada depois de um acidente que aconteceu há poucos dias, quando a caixa de água da escola rompeu, destruindo parte do teto e comprometendo as salas de aula, inclusive o sistema elétrico. A notícia chocou os pais. A gente ficou sabendo através do grupo, né, escolar que tem ali. Para nós foi até um choque, né, porque a gente não já pensou se nossos filhos estivessem no momento ali do colégio que caísse em cima da cabeça deles alguma coisa, ou até um fio desencapado daquele encostando na água, né, poderia levar à morte, né, não só de um filho, mas de vários, né, porque estava todo mundo encharcado no momento ali. Cerca de 10 salas de aula ficaram completamente alagadas. Livros, carteiras e material de ensino danificados. As lâmpadas caíram do teto junto com parte do gesso. Agora, o local está isolado. Ainda tem água e gesso nos corredores. A cozinha e refeitórios não podem mais ser usados e poucos alimentos foram salvos neste processo. Até o auditório, inaugurado no início do ano, não escapou. A criança vem ali e fica 1h e 15 minutos só numa sala de aula, 15 minutos cada aula. O professor não consegue dar uma prova final, não consegue dar uma avaliação direito, porque não tem condições, né? Então, assim, a criança que ficava o dia todo na escola ou que ficava até o meio-dia tinha uma alimentação saudável, um arroz, um feijão, né, para se alimentar. E hoje ele está tendo só uma fruta, uma bolachinha, um suco. Mas os problemas por aqui já duram quase 4 anos, desde que obras começaram na escola. Neste período, 2 empreiteiras foram licitadas e tiveram os contratos interrompidos. Hoje, uma terceira empresa é responsável pelas obras. O meu filho já está aqui na escola há 6 anos. Há 2 anos só que ele aproveitou a escola integral inteira, né? E há 4 anos com essa reforma. A estrutura da unidade de ensino está ainda mais deteriorada e o fim do ano letivo preocupa os pais. Final de ano, fechando nota, ela está no ensino médio. Os outros também, tudo é importante, né? Um período de finalização de notas e coisa. E agora, com esse período reduzido aí, tá muito complicado, tá muito difícil mesmo. Com a alteração na dinâmica das aulas por causa do acidente, o ensino também foi prejudicado. Apesar disso, esses portões continuam abertos para crianças, adolescentes e pais, que aguardam uma resposta que até agora não chegou. O que o Conselho Comunitário, a função dele é levantar esse problema e levar para o poder público. Já documentamos isso, já fizemos, então agora a nossa posição é de esperar e ver o que acontece, né? Mas a imprensa também foi chamada, né, através do Conselho e dos pais também,
e esse é a ferramenta que a gente tem. O fim do ano letivo para os estudantes é nesta sexta-feira. A preocupação é com o próximo período letivo, que começa em fevereiro de 2023. Até lá, os pais seguem esperando que os filhos tenham condições de estudar. Nos deem um prazo. Nós queremos um prazo para a finalização dessa obra, com segurança, de preferência, né? Para começar o próximo ano letivo bem. Olha, a escola é estadual, portanto, nós entramos em contato com a Secretaria de Estado da Educação, que nos informou que está sendo feita a limpeza no local e que é necessário que o telhado esteja completamente seco para fazer os reparos na rede elétrica. Por isso, então, foram feitos furos na laje para que a água possa sair rapidamente. A Secretaria de Estado da Educação informou ainda que depois da avaliação, os reparos vão começar imediatamente a serem feitos, incluindo a reposição do forro. E claro que eles prezam pela segurança dos alunos. A gente espera que isso ocorra o mais rápido possível. Intervalo rapidinho e na volta vamos falar de um caso descoberto pela polícia de maneira inusitada. É lá no Oeste, hein? Tem ainda os detalhes de uma multa exigida pela Prefeitura da capital, a Casan. Não sai daí, é já já. Estamos de volta e agora, olha que caso inusitado ocorreu lá em Chapecó durante uma ocorrência. A polícia militar fazia uma varredura e avistou por uma janela de uma casa que estava aberta armas e um rádio transmissor. E olha, rendeu uma apreensão. Quem vai contar essa história pra gente é o Ricardo Souza, um jornalista que mora lá na região e que por aí, inclusive, essa história deve estar rendendo, né, Ricardo? Boa tarde, conta mais pra gente. Hoje tá, hein, Gazi? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esses 7 homens, então, né, eles foram presos, então, por armas de fogo, né, e pelo crime organizado, então. Este fato ocorreu na noite de ontem, então, em um bairro aqui de Chapecó. A polícia militar, então, ela foi acionada por moradores desse bairro, né, para selecionar apenas uma outra ocorrência, né, por disparos de armas de fogo. Quando a polícia chegou neste local, então, ela viu 3 homens sentados, então, em uma calçada, né, com suspeitos, né, estavam aparentemente nervosos e tudo mais, e ao lado deles, um veículo, um Prisma, né, e ao lado desse veículo Prisma, então, mais 2 homens que eles aparentavam também estar nervosos e querendo se esconder, Grazi. Então, a polícia militar, ela fez ali toda a averiguação, né, tanto no veículo, tanto nesses indivíduos, né, e então, dentro do veículo e desses indivíduos, foi encontrados, então, alguma quantia em dinheiro, em espécie, né, além de munições dentro deste carro. E aí depois disso, a polícia continuou investigando e aí acabou entrando em alguma casa, mas como é que foi? Eles conseguiram avistar por uma janela, de fato, 3 armas ali e até mesmo um rádio de transmissão. Era para que todo mundo visse. Exatamente, Graça. Então, a polícia, ela fez essa primeira ocorrência, né? E quando ela olhou ao lado, nessa residência, ela avistou uma mulher e 2 homens sentados num sofá. A polícia, então, ela entrou dentro dessa residência e dentro dessa residência, no quarto, Grazi, no quarto, ela avistou na janela 3 armas, como tu bem disse, né? 3 armas, então, mais um rádio transmissor. Entre essas armas, Grazi, havia, então, uma submetralhadora, né? Até, como vocês podem ver nas imagens, né, que eu mostro para vocês, elas estavam, então, carregadas, as 3 armas carregadas, então, e prontas, né, para serem usadas, né? A polícia, então, levou esses 7 homens, né, então, mais a mulher, para a delegacia, onde ficou, então, a cargo da polícia, né, todo esse trânsito, então, desses 7 homens, então, e mais desta mulher aqui em Chapecó. Como tu disse, um caso bem inusitado mesmo. Bem inusitado, porque a polícia foi atender uma ocorrência e acabou gerando aí uma outra, isso porque eles tiveram bons olhos e conseguiram avistar, né? Então, as armas lá à mostra, praticamente. Obrigada, Ricardo, por trazer essa história pra gente, viu? Uma boa tarde para você. Boa tarde para você. Muito bem. A Polícia Federal está em operação em Santa Catarina e Rio Grande do Sul para desarticular uma organização criminosa especializada na produção e distribuição de drogas sintéticas para diversas regiões do Brasil e exterior, viu?
57 ordens judiciais foram cumpridas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na operação chamada Neutrum, da Polícia Federal, que acontece então nesta terça-feira em combate à organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. Cerca de 110 policiais federais estão mobilizados para o cumprimento de 22 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 33 de busca e apreensão nas cidades de Rio Grande e Pelotas, no Rio Grande do Sul, em Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Imbituba, em Santa Catarina. Também são executadas ordens judiciais para sequestro de 12 imóveis e 30 veículos, muitos deles de luxo, além do bloqueio de 30 contas bancárias, no valor aí que pode chegar até 10 milhões de reais. E olha, as investigações começaram em junho do ano passado e a operação então foi deflagrada hoje. A Prefeitura de Florianópolis está cobrando da Casan atraso nas estruturas de saneamento básico da cidade. Sobre esse assunto, a gente vai voltar a falar ao vivo com a Júlia Matos, porque olha, Júlia, eu quero saber, a capital quer em qual estágio, né, que está cobrando aí, em qual estágio que deveria estar o tratamento de esgoto da cidade? A multa se trata em relação a isso? Júlia, conta pra gente. É isso, Grazi. A Prefeitura está cobrando que a Casan cumpra com as metas previstas em contrato. Foi realizada uma auditoria durante 120 dias, 4 meses, e foi constatado que uma série de falhas estão acontecendo com relação ao contrato que foi firmado entre a empresa e a Prefeitura de Florianópolis. Atualmente, Grazi, a cobertura do tratamento de esgoto aqui em Florianópolis está em cerca de 58%, mas a meta prevista já em contrato deveria ser 77%. Durante 8 anos, ali de 2013 a 2020, a empresa deveria ter investido cerca de R$1 bilhão com tratamento de esgoto aqui na cidade, mas cerca de 340 milhões, apenas 340 milhões, foram confirmados até agora pela Casan. Então, sobre o sistema de esgoto, esse foi um tema muito cobrado pela população, inclusive nas audiências públicas para o novo plano diretor aqui de Florianópolis, né? Quem vai tirar algumas dúvidas para a gente é o secretário de Meio Ambiente, que está aqui comigo, Fábio Braga, né? Fábio, como que está a conversa com a Casan? O que foi feito depois dessas auditorias? Bom, olá Grazi, olá a todos que nos acompanham. É nítido que a população de Florianópolis tem uma impressão de inoperância da Casan no relativo à água e esgoto na cidade, né? Isso ficou mais claro ainda para a Prefeitura quando, passadas as audiências públicas do plano diretor, quase metade das demandas apresentadas que precisam de soluções urgentes foram ligadas à água e esgoto. Tendo em vista isso, o prefeito Topázio determinou imediatamente que os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente fizessem um levantamento de todos os dados com relação às metas. Usamos dados da própria Casan, dados do Sistema Nacional de Esgoto, dados da agência reguladora, dados do nosso contrato, e nessa auditoria chegamos à conclusão que, com o investimento feito na cidade pela Casan e nessa velocidade, nós não vamos conseguir chegar nas metas necessárias. E por isso desencadeamos uma notificação para a Casan, para que apresente esses números para nós, que apresente um plano de negócio para que execute as metas na cidade e em até 5 anos seja acelerado e antecipado a execução dessas metas. Certo, tem uma meta inclusive nacional para 2033, certo? Que a Casan tem que cumprir também aqui na cidade. Exatamente, e a meta nacional é que em 2033 92% de todos os imóveis tenham esgotamento sanitário na sua casa e 100% de água tratada. Que os nossos técnicos chegaram exatamente nessa conclusão, que essa velocidade de investimento aplicado pela Casan na cidade de Florianópolis não vai conseguir chegar nessa meta de 2033. Perfeito. A Casan agora ela tem um prazo também para trazer uma resposta para a Prefeitura, certo? A Casan é a nossa concessionária do serviço da cidade, por contrato inclusive, ela precisa apresentar esse plano de investimento para que a gente possa, a 4 mãos, validar e aplicar na cidade. Mas o mais importante é que a população carece de esgoto e ligações na cidade. E isso acaba se desencadeando em ligações irregulares em redes pluviais, os nossos rios, a questão de balneabilidade na cidade de Florianópolis, que fica muito prejudicada exatamente por ligações clandestinas. E aí nós precisamos lutar para ter um meio ambiente equilibrado e não tenho dúvida nenhuma que hoje a meta do saneamento é o que nos prejudica em muito para transformar Florianópolis na capital sustentável do país. Perfeito. Grazi, a Casan também conversou com esse Acontece, né, por meio de nota, vocês vão ver.
Muito bem. A gente tem uma posição da Casan? Bom, Júlia, a gente sabe, claro, né, que a questão de saneamento básico é, sim, questão de saúde. E a gente vai seguindo por aqui com a espera da nota da Casan que está para chegar para a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com essa questão, então, da resposta da Casan sobre esses questionamentos que foram feitos. Vamos agora às condições do tempo. A terça-feira amanheceu com mais nebulosidade, mas olha, já passou, viu? Eram os resquícios da frente fria de ontem à noite, porque agora já chegou uma massa de ar mais seco, que traz novamente o sol e mantém o calor para o decorrer do dia de hoje. Mas ainda tem a tendência de uma massa de ar frio que vai chegar e aí volta a trazer instabilidade e mudança de hoje mais para o fim do dia até a noite e aí dá uma amenizada também nas temperaturas. E agora a gente vai dar uma olhada, viu? Se ontem praticamente todo o estado passou dos 30 graus nas máximas, teve lugares aí que chegou aos 38, hoje, mesmo com o sol agora durante a tarde, a média está um pouco mais baixa, viu? Vamos ver como ficam então as temperaturas? A gente começa mostrando para vocês lá em Chapecó. Vamos ter 26 graus hoje, quando ontem tínhamos 35. Já em Lages, ontem chegou aos 34, hoje não devemos passar dos 25. Em Tubarão também ontem fez mais de 30 graus, hoje 26 graus. Florianópolis, nós tínhamos marcado aqui em alguns termômetros ontem 35, 36 graus, hoje deve chegar aí a 28. Em Itajaí, 27 graus e Joinville, 28 graus também. Já para quarta-feira, sol novamente, com a atuação de uma onda de alta pressão, que vai atuar aí em todo o estado de Santa Catarina, e aí o dia vai ser bem ensolarado, com mais nuvens no norte, no vale e na grande Florianópolis. No restante, olha só, lá no oeste o sol vai brilhar imponente, na serra e no sul também. As temperaturas, claro, elas não vão subir tanto, ficam entre 24 e 32 graus, mas logicamente que vai fazer um pouquinho de calor, viu? E agora vamos falar do comércio, porque está bem otimista para o Natal de 2022. E olha, tem comerciante acreditando aí que os consumidores catarinenses vão gastar mais do que na mesma data do ano passado. Nas ruas, é grande a corrida para garantir os presentes. Nas ruas, muita gente já começou a pesquisa em busca dos melhores preços para o presente de Natal. Não dá para esquecer de ninguém. Família, marido, mulher, filhos, sogra, sobrinhos, amigos, colegas de trabalho. É pai, mãe, filho, esposa, né? Irmão, né? E todo ano eu faço isso, né? Presentei porque é uma coisa salutar, boa, né? E esse clima de Natal que é gostoso, né? Eu vou presentear não só os meus familiares, como os amigos e também ajudando algumas entidades filantrópicas que cuidam de crianças. Eu pretendo comprar mais para a família mesmo, assim, uma lembrancinha. Eu pretendo comprar para os meus pais, né, para os meus irmãos, para o maridão, então deve dar aí pelo menos uns 5 presentes. É o primeiro Natal que a gente vai conseguir passar em família, todo mundo junto por conta da pandemia, então eu com certeza vou comprar presente pra minha avó, meu avô, meu tio e por aí vai. Vou comprar bastante, sim. A grande procura pelos presentes de Natal corrobora o otimismo dos empresários, apontado por uma pesquisa feita pela Federação do Comércio de Santa Catarina. O levantamento foi feito nas 7 maiores cidades do estado. A pesquisa mostra que o catarinense deve gastar em média R$ 528 com a compra dos presentes de Natal. O levantamento mostra que o consumidor está otimista, com aumento real de 14% no valor médio gasto com os presentes em relação ao Natal anterior. A melhora no cenário econômico nos últimos meses deve estimular o catarinense a gastar mais este ano. Com isso, a expectativa é de que este deva ser o melhor Natal dos últimos anos para o comércio. O comércio tem uma expectativa muito boa, porque o Natal é a melhor data para o comércio. Nós devemos destacar que no Natal a gente não compra só um presente, só um item. Nós geralmente compramos produtos para nós mesmos, para a família toda. Então, isso acaba impactando o comércio de uma forma positiva e de uma forma geral. Quando nós perguntamos ao consumidor catarinense qual a expectativa dele para a economia de 2023, 52% deles demonstraram que esperam um ano melhor. Então, dando um grande indicador que estão confiantes. Os itens mais procurados devem ser roupas, calçados, eletrônicos, artigos de perfumaria e cosméticos.
A pesquisa mostrou também que as lojas de rua seguem na preferência dos consumidores, com 51%, enquanto as vendas pela internet correspondem a quase 22%. De qualquer forma, a dica é não deixar as compras para a última hora. O consumidor continua preferindo artigos de vestuário, calçados, brinquedos e eletrônicos. São os produtos mais procurados. A primeira dica é não deixar para a última hora. Planeje suas compras, vá com calma, olhe bem as vitrines, procure o produto que é do seu agrado, a qualidade e sempre que possível pague à vista. Faça aquele Pix e peça um desconto. Olha, a Casan informa então sobre aquele assunto que as equipes técnicas irão comprovar com os dados operacionais e o departamento jurídico da companhia que trabalha na defesa para elaborar os recursos para justificar o atendimento da empresa. O SE Acontece de hoje vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Até amanhã.